tudo bem? Bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tipo de pergunta de alternativas múltipla escolha ou somente o tipo de pergunta de tipo de resposta múltipla escolha. Esse tipo de perguntas são, como a gente já está visualizando aqui nesse preview, é o tipo de pergunta onde a gente pode fazer uma pergunta de múltipla seleção ou de seleção única. Bom, vamos adicionar aqui algumas dessas perguntas para fazer sentido para a gente. Então, o caminho é bem simples, a gente vem aqui adicionar pergunta. Dentro do menu básico de opções, a gente vai ter aqui a categoria de múltipla escolha, tendo a seleção única, que é a seleção radial, a seleção múltipla, que é a seleção em caixa, daqui o símbolo das alternativas ele se alterna, né? E também menu suspenso. Deixa eu adicionar aqui mais uma pergunta aqui. Então eu tenho aqui a minha única, múltipla e seleção em lista. Bom, tem esses três tipos de perguntas da categoria de múltipla escolha. Tenho aqui então, vamos entender então primeiramente o tipo de pergunta de seleção única, single select ou seleção 1, selecionar um. É o tipo de resposta, como a gente seleciona aqui configurações, ó, é o tipo de seleção em rádio, que traz esse aspecto para a alternativa em formato radial aqui bem no canto inferior esquerdo da alternativa. Esse tipo de pergunta a gente pode trocar ele aqui através das configurações, a gente pode trocar o tipo de resposta. Selecionando aqui caixa de seleção, agora já é uma seleção múltipla, exatamente o que a gente vai ter aqui na sequência. Então a gente pode ter esse comportamento aqui com esse tipo de resposta de perguntas de múltipla escolha. Não necessariamente a gente precisa excluir esse tipo de pergunta se a gente precisa fazer essa transição. Simplesmente a gente pode vir aqui em configurações e fazer essa alternância por aqui. Então, vamos entender um pouco mais sobre esses aspectos aqui da parte da configuração. Nesse tipo de pergunta de seleção única, a gente pode trocar a disposição da pergunta. Então, eu posso colocar aqui para ser mostrado em forma horizontal ou vertical. Em forma horizontal, a gente pode colocar a disposição das perguntas. Aqui, se o texto ele vai ficar acima. Bom, tem várias configurações que a gente pode estar explorando por aqui. Aqui a gente vai encontrar também a questão da randomização das alternativas de resposta. Então, a gente pode deixá-las randomizadas. Também podemos alterar as cores para cada. Isso aqui vai te ajudar quando você tiver muitas opções de resposta, para facilitar a visualização dessas alternativas pelo seu respondente. Também podemos habilitar aqui uma dica de resposta. Isso vai ser igual para os outros tipos de pergunta também. Bom, o que mais a gente pode notar aqui que a gente pode fazer com esse tipo de pergunta? Adicionar as opções ou adicionar tudo em massa. Você pode colocar aqui a sua lista, quebrando por cada linha as alternativas de resposta. A opção outra, que aqui a gente pode configurar, então eu vou ter que selecionar outro. Qual? Eu vou fazer aqui esse tipo de pergunta, então. E o tipo de resposta não aplicável, vou deixar aqui com esse nome de NA mesmo. Esse aqui são tipos de pergunta que já é por padrão, ele já é preparado para você, por exemplo. Ó, vou visualizar aqui outro qual, ele vai me abrir um espaço de texto aberto para poder digitar o conteúdo. Vamos avançar agora aqui para nossa pergunta múltipla. Vou adicionar algumas opções por aqui. Deixa eu copiar esse texto aqui também. E vamos abrir aqui, ó, adicionar. Bom, eu já fiz adicionando por ali, né? Deixa eu adicionar por aqui agora, então. O outro. E aqui, ó, note que o meu NA, o não aplicável, ele já é uma alternativa exclusiva. Se você tiver alguma alternativa que você deseja selecionar como padrão exclusivo, para desmarcar as outras opções quando essa for selecionada, tenho nesse caso aqui a minha opção 1, então, vamos fazer com ela. Tem aqui 1, 2, 3, se eu selecionar 1, vai desmarcar todas, porque ela é uma resposta exclusiva aqui nesse exemplo. O NA também, o não aplicável, ele já é uma alternativa exclusiva também. Então,
Quando essas alternativas exclusivas estão selecionadas, as demais seleções são desmarcadas. E aqui por fim a gente vai ter a nossa seleção em lista, né? Vamos adicionar opções aqui. Também é possível adicionar outro, o não aplicável. E terminei de editar. Vamos renderizar aqui pra gente ver como que é. Ele está com qual aqui seleção de menu suspenso. Então essa seleção ela vai ser somente uma seleção única em lista. Então eu posso só selecionar uma vez. Se eu coloco selecionar da lista, agora sim ele vai atualizar e eu posso selecionar múltiplos campos por aqui. Então, esse aqui é o tipo de resposta múltipla escolha. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou, faltar mencionar algum outro detalhe que você gostaria de saber sobre esse tipo de resposta, fique à vontade para nos escrever, para nos enviar sua dúvida. Estamos à disposição através do e-mail brasil@questionpro.com e ficamos por aqui. Até a próxima!